Oi pessoal, agora nós vamos para a nossa quinta aula de ruído, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho das consequências que o ruído provoca, como que são as formas de minimizar isso, onde que eu tenho que atacar, se é na fonte, se é no ser humano, se é na sua trajetória, para melhorar esses ambientes, né? Como sempre a gente tem alguns cálculos para fazer também. Então vamos lá? Quando a gente fala de ruído, gente, a gente tem aí situações que podem ser reversíveis e irreversíveis. Quando a gente fala do ruído contínuo ou intermitente, ele pode provocar uma surdez permanente ou temporária. A temporária, depois de eu sofrer uma situação inadequada de exposição ao ruído, ela com algum tempo depois você começa a recobrar a sua audição, você começa a escutar normalmente sem nenhum problema. Agora você pode ter esse ruído por um longo tempo e você não perceber isso, e quando você perceber, você já está com perda auditiva, aí é irreversível, você não consegue reverter essa situação e ser aquela determinada atividade provocou um mal para aquela pessoa, para o organismo daquela pessoa, né? E a pessoa não consegue mais recobrar aquela situação. Por isso que o ruído a gente tem que observar bastante, tem que fazer as medições sempre. Por quê? Porque tem situações que são irreversíveis. E a gente também pode ter o trauma acústico. O trauma acústico é devido aos ruídos de impacto. Então, uma situação muito forte, um ruído muito forte num espaço de tempo muito curto, né? E que vai provocar um trauma nessa pessoa, que pode também ser permanente ou que pode ser uma situação temporária, né? Vai depender dessa intensidade, se eu ultrapassei ou não meus limites de tolerância, né? Então, são situações que eu tenho que me preocupar antes que aconteça, porque depois que acontecer, às vezes a situação se torna irreversível. Então, eu tenho que aprender como que eu vou estar controlando isso, onde que eu posso fazer com que aconteçam medidas de prevenção. O primeiro local que eu vou estar verificando é na minha fonte, né? Se eu tenho uma fonte, se eu descobrir que é ela que está provocando aquele problema de ruído naquele ambiente, eu tenho que verificar o que eu posso fazer com ela para que esse ruído suma, né? Primeira situação seria substituir aquele determinado equipamento, mas muitas vezes a gente não pode, às vezes é a principal máquina daquela empresa, é a máquina que mais produz, então eu não vou poder às vezes fazer nada com aquela máquina, assim, de substituir. Ou posso, né? Se eu me planejar de forma adequada, eu posso chegar ao ponto até de conseguir substituir a máquina. Mas tem outras coisas que eu também posso tentar reverter, né? Posso tentar fazer com a máquina para melhorar. Dependendo da situação, é um problema de lubrificação, né? Então, de eu tratar a máquina, de eu fazer prevenção, manutenções preventivas com essa máquina para ver se ela está de forma adequada. Então, uma lubrificação, verificação, reaperto de todos os tipos de conexões que podem envolver essa máquina. Se você tem correia, se você tem partes, chapas, etc., que estão batendo, você pode estar melhorando isso, colocando algum material para minimizar esse barulho. Só para vocês terem ideia, eu estava observando uma instalação de um ar-condicionado novinho, perto de um local que eu estava trabalhando. E o primeiro momento, quando o ar-condicionado começou a funcionar, ele fez um ruído que parecia um helicóptero. Eu falei, poxa, mas um ar-condicionado novo, como que pode? Mas eles tinham instalado o ar-condicionado em cima de uma chapa e não tinham feito o calço dele adequadamente. E ele ficou batendo na chapa, era chapa com chapa, fazia um barulho horrível e enorme, né? Então, são situações como essas que a gente tem que ver em determinados equipamentos, se a gente não instalou de forma inadequada, se a gente fez as manutenções conforme o fabricante tinha falado, se as peças estão num estado tal que já tem que ser substituída, se existe algum tipo de
de suporte que eu tenho que ter para aqueles equipamentos. Então, tudo isso vai fazer com que eu reduza. E dependendo se eu conseguir reduzir, às vezes eu fico abaixo do meu limite de tolerância e torno aquele ambiente insalubre. Então, dessa forma, eu vou estar agindo preventivamente sobre aquele determinado equipamento para que o ambiente se torne um ambiente melhor, né? Trazendo uma situação de melhoria para o ambiente. Tá? Mas não é só na minha fonte que eu posso agir no próprio trabalhador, né? No homem. Por quê? Porque eu, através de exames, né, de audiometria, eu posso verificar se ele tem algum tipo de perda auditiva, porque as minhas medidas dentro daquele determinado local podem não estar sendo eficientes e ele está, de qualquer jeito, continuando a ter perdas auditivas. E aí eu posso minimizar isso. Eu posso fazer com que ele esteja mais consciente através de palestras, de estar orientando essas pessoas na utilização, em tempo de exposição, e aí ele vai ficar menos tempo exposto, ele vai saber por que ele não pode ficar naquele ambiente, por que o ambiente está trazendo transtornos para ele. Eu posso colocar EPIs nesse profissional de forma adequada, que ele vai ficar com uma exposição, reduzir aí sim, atenuar aquele ruído para que o ruído que ele realmente esteja captando seja bem menor e aí não está ultrapassando os limites de tolerância. Então, você vê que já vimos medidas para a fonte, já vimos medidas para o próprio trabalhador e ainda tem uma outra forma da gente fazer esse controle, através da trajetória, né? Se eu sei por onde que esse ruído está sendo projetado, eu posso melhorar essa situação. Fazendo o quê? Eu posso estar enclausurando um determinado equipamento para fazer com que aquele ruído não passe para o ambiente ou não passe para outros ambientes. Então, são situações que eu vou trazer de melhoria para aquele local e vou estar tratando daquele ambiente também. Além disso, eu também posso estar separando o equipamento do profissional, né? Fazendo com que exista uma distância entre eles e aí reduzindo também o ruído porque eu afastei o profissional daquele determinado local e aí consegui, através de cálculos também, fazer com que ele fique com uma exposição menor àquele ruído, né? Que a distância faz com que o ruído também seja reduzido. Então, tudo isso faz com que a gente melhore o ambiente, torne esse ambiente mais agradável para as pessoas trabalharem. Porque o ruído pode não estar trazendo transtornos físicos para a pessoa, mas pode estar trazendo irritação, pode estar trazendo até uma certa situação de dor que ainda não leve a uma deformação, mas está trazendo uma insatisfação no trabalho daquela pessoa. Então, eu tenho que ver todas essas situações para ver se eu consigo estar fazendo trazendo aquela pessoa para um ambiente agradável, que não seja insalubre. Aí vamos ver como que eu posso fazer isso a partir da alteração de um ambiente, tornando aquela fazendo isso na parte da trajetória, distanciando aquele profissional da fonte, né? Como que seria isso? Eu tenho um cálculo que eu posso fazer, mas antes do cálculo vamos imaginar uma sala de aula. Vamos dizer que eu tenho um ar-condicionado numa sala de aula, um exemplo fácil de a gente visualizar, né? E imagine que o ar-condicionado fique em cima do quadro, em cima do quadro branco, né? E o professor fica ali exposto àquele ruído do ar-condicionado. Imagine que com uma ação, só uma ação de afastar esse professor daquele ar-condicionado, eu trouxe um benefício para esse professor. Ele conseguiu não ficar tão exposto àquele ar-condicionado. E aí a sala tinha um comprimento de 7 metros, eu coloquei o professor, o quadro e o professor do outro lado da sala. Só com isso eu distanciei aquele professor do equipamento que estava fazendo aquele ruído.
não mudei, continua sendo uma sala de aula, o professor continua dando aula, o equipamento continua funcionando, mas só com essa distância do receptor para a fonte, eu vou ter uma melhoria. Para isso eu tenho uma fórmula que eu vou utilizar. Então eu vou mostrar essa fórmula agora para vocês. Eu tenho que estar sabendo a intensidade antes e depois e tenho que estar sabendo a distância antes e depois do receptor para a fonte, né? Então eu vou chamar de L a intensidade e de R a distância. Então L2 vai ser igual a L1 menos 20 log de, aí abre parênteses, R2 dividido por R1, fecha parênteses. Então, através dessa fórmula, eu consigo ver a distância que eu poderia tornar aquele ambiente salubre, né? Eu distanciando o receptor da fonte, eu consigo fazer isso. E aí eu vou ter que fazer o cálculo. Ou, se eu tiver, igual a gente deu no exemplo, extremos, aí 7 metros, eu já vou fazer na melhor situação, né, que é o mais afastado, e vou ter aí o valor de uma intensidade menor, né? Eu posso chegar a reduzir 5, 6, 10 decibéis fazendo essas alterações. Então, existe um exemplo também na apostila, vocês façam esses cálculos para vocês verem se entenderam, é fácil, é só substituir os valores, né? E vocês vão entender que, às vezes, medidas rápidas podem melhorar o nosso ambiente. Então, até a próxima aula, estudem, façam os exercícios, tá? E a gente se encontra na 6ª aula.